Oi, gente, olha eu aqui de novo para trazer dicas, para falar um pouquinho sobre fé, para falar um pouquinho sobre inteligência espiritual. E diante de tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no Brasil e na cidade onde eu moro, em Manaus, a situação está um pouco mais caótica, né? A gente tem visto muitas pessoas é, é, perdendo o controle emocional por conta do desespero, da falta de oxigênio, pela falta de cuidados, não de cuidados porque estão largados, não, mas porque são muitas pessoas, a capacidade de atendimento está menor do que a demanda, né? Então acaba que muitas pessoas estão tendo que ir para casa, então isso mexe muito com a emoção. E eu senti, gente, no coração o desejo de vir falar sobre esse tema, sobre inteligência espiritual. E eu queria trazer um pouco aqui com vocês, um pouco da minha experiência, onde muitas vezes na minha vida, por problemas de falta de inteligência, né? Primeiro, eu sempre busquei a inteligência intelectual. Eu sempre busquei desde nova, né? Sempre achei, vim de uma família onde me incentivava muito a estudar, até porque os nossos antepassados, nossos semelhantes, eles não tinham muita oportunidade e os meus pais me trouxeram. E aqui eu tive a oportunidade de estudar mesmo, então eu sempre busquei, sempre gostei de ler. Eu fui sempre a melhor aluna da sala. Só que a inteligência intelectual ela não é suficiente. Não adianta, você pode estudar milhões de livros. Eu mesmo fui uma das pessoas que me deparei com isso. E estudei e aí me deparei de que estagnei em algum momento da vida por conta da inteligência emocional, porque eu não conseguia ter controle das minhas emoções. E se você não tem controle das suas emoções, os seus comportamentos não são condizentes com o ambiente em que você está, né? A sua postura, o seu posicionamento, o teu comportamento enquanto pai, enquanto mãe, ele vai deixar a desejar, né? E aí você precisa realmente ser lapidado para você poder começar a ter controle emocional. E eu fiz muito coach, psicólogo, fui para imersão, li livros, eu não sei quantas mil horas de YouTube, de psicólogo, sabe, assim, profissionais da área eu posso ter, são muitas e muitas e muitas, com o único propósito que eu sempre desejei de controlar as minhas emoções, de controlar o meu posicionamento. E deu certo, eu posso dizer que eu dei certo, né? Posso dizer que o meu descontrole emocional era tão grande que isso trouxe consequência para minha vida financeira, para minha vida emocional, para minha vida profissional, para minha vida familiar e para minha vida espiritual, né? A gente tem 12 pilares, né? Os profissionais de coach, eles provam que a gente tem 12 pilares: é o social, é o lazer, é o profissional, é o financeiro, e só tem um capaz de abalar todos os outros. Os outros, ele até, se tu tá com problema de um, ele interfere no outro, mas quando tu tem um problema no teu pilar emocional, desestrutura todos os outros. E foi o que aconteceu comigo, e eu não conseguia trabalhar o emocional de jeito nenhum. E aí depois eu comecei a descobrir, a evoluir, que existia um outro patamar chamado inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, o que que é, gente? Não é religião, não tem nada a ver com religião. A inteligência espiritual é você buscar força, uma força interior, uma força maior, é você encontrar em Deus a força que você precisa e Deus encontrar em você o canal que ele necessita para
para agir, né? Então, assim, eu realmente comecei a buscar essa força, esse relacionamento, me aproximar bem mesmo. Não tô falando de religião, porque por muito tempo eu fui religiosa, então eu tô aqui falando mesmo como um ser humano que buscou um relacionamento maior com um ser superior para poder controlar as minhas emoções. Tem gente que não tem necessidade disso, tem gente que desde cedo tem o controle das suas emoções, né? E eu tô falando, por que que eu resolvi falar isso para vocês aqui hoje? Porque o controle emocional, eu tive Covid, né? Há quem diga que pega, que não pega duas vezes, mas eu tenho um exame de junho, né? De junho, que disse que eu tô com Covid, que eu tava com Covid, e agora de dezembro que eu tava com Covid, né? E em dezembro eu passei por uma experiência onde eu tive muito rapidamente uma oscilação emocional por conta de todo momento. E um momento, gente, foi um só momento de oscilação emocional que eu tive. Eu passei 3 dias ruins, 3 dias, e realmente a minha respiração faltou. Eu fui para o hospital, não fiquei internada, não fui entubada, graças ao meu Senhor, não precisei nada disso, mas foram dias assim, 3 dias assim, pavorosos mesmo. A minha saturação baixou mesmo, teve dia da minha saturação tá 80 e pouco, entende? Então, assim, o desespero pela respiração é muito grande. E aí foi algo assim que eu comecei a trabalhar, dicas e dicas. E eu venho aqui dizer para vocês, gente, que o controle emocional, ele é primordial para esse momento que a gente está passando. É necessário que você entenda que se você não controlar o seu emocional vai controlar você, né? Se aquilo que você não controla, controla você, gente. Isso é a certeza pura. Então, assim, e para você controlar, você precisa de vibrações, você precisa acreditar, você precisa ter fé. Você precisa acreditar em algo bom, entende? E esse acreditar, essa fé é a inteligência espiritual. Pronto, é essa fé, esse acreditar, essa entrega, saber que dentro de você tem algo muito maior e que você é capaz de ter o controle das suas emoções, que você não pode ser refém das suas emoções e você conseguir, sabe assim, viver aquele momento e controlar as suas emoções. Puxa, uau! Quem me conhece sabe o quanto eu sofri de ansiedade e quanto isso ainda é desafiador para mim, lidar com ansiedade. Mas eu não tô tomando remédio controlado, eu não tô indo a psiquiatra, entende, para me controlar. Eu tenho controlado sozinha, porque eu descobri que eu sou capaz de controlar as minhas emoções a partir daqui, gente. A partir daqui, a partir dessa força, uma força que é maior, mas que está em mim. Ela é maior do que eu, mas que está em mim. Entende? E para quem é cristão, lá na Bíblia diz que tu queres encontrar o teu pai, entra no teu quarto e clama e ora. Então, nesse exato momento, eu quero convidar você que esteja doente, quero convidar você que por acaso esteja com algum ente querido, com algum familiar, com algum amigo, a trabalhar sua emoção, porque a trabalhar você mesmo, o teu equilíbrio, a tua força, porque é através da tua força que o teu familiar, que o teu ente querido, que o teu amigo vai se fortalecer, né? Então, você é a base. É através de você que tudo pode mudar. É você passar fé, é você ter bons pensamentos, é você profetizar na vida dos seus familiares. Entende? Ah, mas é tão fácil você falar, você não tá vendo que tá faltando oxigênio, você não sabe o que é a pessoa agonizar, precisar respiração. Um pouco. E nem tanto quanto muitos estão sofrendo. Mas não é a questão do oxigênio. A gente conhece um Deus que mandou manar do céu, que sabe que proveu. A gente conhece um Deus que é capaz de fazer o mar se abrir. A gente conhece um Deus
né, que é o Deus do impossível. Então a nossa parte é acreditar, a nossa parte é confiar, que não sabemos como, mas sabemos sim que a cura vai chegar. E já começou a chegar, mas que a gente precisa acreditar, a gente precisa profetizar coisas boas, a gente precisa profetizar amor, paz, pensamentos de cura. A Bíblia, ela diz lá em Hebreus que vigiai os teus pensamentos, que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, porque dele em Hebreus não, desculpa, em Provérbios, né? Eu até anotei aqui rapidinho, deixa eu verificar aqui o Provérbios, onde foi que eu anotei, né? Foi justamente porque eu vi, gente, olha, tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. E tem uma outra parte que diz vigiar os teus pensamentos, pois dele é formada a tua vida. Então a gente precisa acreditar. E os cientistas já provaram isso, e eu tô aqui novamente para falar disso, gente. Nesse momento a gente precisa acreditar e a gente precisa profetizar e acreditar na cura, que a gente possa envidar esforços na vibração de energias positivas, de pensamento positivo, de psicologia positiva, de fé, de amor, e enviar energias positivas para todo o universo, para todos os reinos, entende? Para todos os estados, para todos os países, porque quando eu acredito, quem está do meu lado e escuta a minha palavra vai ter esperança. A esperança, ela vem desse pouquinho dessa fé. Então que a gente possa realmente nesse momento, né, acreditar e ser canal, ser luz, ser sal na vida das pessoas. Quantas pessoas estão desacreditadas? E muitas vezes você não consegue ajudar, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ajudar todo mundo financeiramente, né? Então, assim, eu não consigo, gostaria muito de ajudar, mas eu consegui ajudar muitas pessoas em palavras, eu consegui ajudar muitas pessoas com conselhos, né? Com ouvir. Então, quantas pessoas não estão precisando ser ouvidas também, né? Então, gente, eu tô aqui com vocês para que vocês desenvolvam essa inteligência espiritual, não é na sua profundidade do ser, mas é no acreditar. São 3 tipos de inteligência que a gente precisa na nossa vida: o intelectual, que é para você obter conhecimentos; o emocional, para você ter o controle das suas emoções; mas acima de tudo, o espiritual, porque o espiritual ele vai te levar a um propósito, a uma missão, a uma razão. E então, a partir daí, tu sabes aonde tu queres chegar e o que tu queres alcançar. Entendeu? Então, isso é necessário. Isso é o que a gente precisa hoje. A gente necessita se enraizar de fé. A fé é a certeza daquilo que eu não tenho, mas que eu acredito que é possível. Entende? Então que a gente possa realmente firmar os nossos pensamentos, que todas as nossas vibrações elas sejam empregadas, né, em fazer com que os nossos pensamentos estejam voltados para a certeza de que a gente é filho de Deus, que a gente tem uma força superior e que como filho de Deus nós somos capazes de profetizar o bem, nós somos capazes de profetizar a cura. Já foi provado que nós temos o poder de criação, de imaginar, de criar os nossos pensamentos, que produz a nossa comunicação, que produz o nosso comportamento, que produz a nossa vibração. Tudo isso, gente, a física quântica é ciência, e isso já foi comprovado. Mas tudo isso nada mais é do que fé. Fé, como é que tá a tua fé? Se tá esmorecendo na fé, então fortalece a tua fé, entende? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. É isso que você precisa acreditar, que existe um ser maior e que ele realmente é por ti, entende? E que tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Qual é o propósito, Elisânia? Tem um monte de gente morrendo, onde é que tu tá, Elisânia? Que tu não tá vendo essas pessoas morrer? Quem disse que o propósito não está acontecendo?
Está, gente. Vocês têm visto a corrente? Eu vou até fazer, vou deixar isso para um outro vídeo. Vou já fazer um outro vídeo, não ficar muito longo. A corrente do bem que isso está ocasionando. Todo mundo está falando da morte. Todo mundo está desesperado porque está perdendo seus entes, é verdade. Mas vocês têm observado a corrente do bem, a mobilização das pessoas. Isso eu vou fazer um outro vídeo já já. Vou terminar aqui e vou já fazer um outro vídeo sobre isso. Mas eu quero fechar aqui para que você acredite no amor, acredite na paz. Não importa o que esteja acontecendo, mas tudo pode ser resolvido. E você consegue resolver tudo isso na fé. Não esqueça que tudo que aconteceu na Bíblia é verdade. E que foi a fé. Não foi Jesus. Jesus disse, mulher, tua fé te salvou. E quando ele foi lá com salvar, e ele disse, ele chegou com um deles lá que ele foi salvar, e ele disse, nem em Israel eu achei tanta fé. Então tudo é a fé. Foi a fé que fez o fluxo de sangue sarar. Foi a fé, gente, foi a fé. Jesus é poderoso, Jesus, ele realmente é filho de Deus, ele teve condições, mas se não fosse a fé das pessoas, nada acontecia. Tá, fique esse insight para todos nós, porque eu também preciso de fé, eu também preciso. O que eu falo para vocês, ele primeiro passa por mim. Ele primeiro passa pelos meus ouvidos, sai da minha boca, passa pelos meus ouvidos para poder ir até vocês. Porque a primeira que precisa disso sou eu mesma. Um beijo grande. Que cada um de vocês sejam fortalecidos na fé e que jamais vocês percam a esperança de dias melhores.